A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos, os que estão compartilhando e fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, pelo canal Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube. E eu agradeço a todos, porque vocês, de um jeito ou do outro, estão me ajudando a chegar lá. Sei que não está fácil a gente colocar na cabeça, na mente, no coração das pessoas, a palavra do Senhor Jesus e apresentar Jesus para eles, porque a rejeição está muito grande. Eu também estou lutando para chegar aos 50, mas está difícil, irmãos. A gente fala que tá bom, não sei o quê, descarta e fica para lá. Por quê, meus amados irmãos? Porque a salvação não é para todos. A salvação não é para todos. Aquele Charles Spurgeon, eu estava assistindo uma parte dele, um vídeo dele, ele estava falando que os escolhidos do Senhor não estão fazendo parte de certas igrejas por aí. Estão preferindo ficar sozinhos, separados, falando de Jesus aqui, estudando, ensinando um, ajudando o outro aqui, mas não estão fazendo parte desses ministérios que estão por aí. Porque é tudo falso, tudo enganador. A maioria desses se dizem pastores, mas não são convertidos, são convencidos. Se intitularam por si próprios que são pastores e fazem segundo os desejos da carne, porque não tem chamado de Deus, não tem sabedoria de Deus, não tem fé, porque a fé é dom de Deus, e ele só dá a fé para quem ele quer, para quem merece. Então, meus amados irmãos, vamos trabalhar sempre, porque isso é contínuo. É contínuo, meus amados irmãos e irmãs, a nossa vida, a nossa luta. Porque nós temos um inimigo que ele veio para matar, roubar e destruir. Por essa razão, eu continuo pedindo para vocês, irmãos, compartilhem e façam o que vocês puderem fazer aí para nós chegar lá no nível. Quanto mais pessoas ficar conhecendo esse canal, esse trabalho nosso, mais longe nós vamos e mais perto do reino do céu chegaremos. Então, por isso, irmãos, dá um joinha lá, entende? Não deixe de me ajudar aí, ó, porque nós vamos longe. E o nosso maior inimigo, nós temos temos dois inimigos. Vemos a tentação humana, que é pessoas que se atentam a você, tem a tentação da carne e tem a tentação do tentador. Você vê que essa palavra, quando Jesus falou vigiar e orar sem cessar para que não caia em tentação, é porque ele sabe as fraquezas da gente. E ele deu esse conselho, essa orientação, falou, vigie, orem, sem cessar. Porque quando você está vigiando, você fica atento às coisas que estão acontecendo à tua volta. As pessoas que estão falando com você, o que estão falando? Estão convidando você para ir para onde? Estão te oferecendo o quê? Então, essa vigília que ele fala é para isso, irmão, você ficar atento. Entendeu? Então, se nós não tivermos esse conhecimento da palavra e não tiver em jejum, em oração constante, a gente é presa fácil para isso, para cair no pecado. E hoje eu vou pregar para vocês aqui, vou trazer para vocês a mensagem que está escrito lá em 2 Pedro, no capítulo 3. E ele fala uma coisa, irmãos,
Nós temos que se preparar para quando Jesus vier, nós estar pronto para subir com ele, sem pecado, sem mácula, sem ruga, perfeito. Nós não chegaremos à perfeição nunca, porque perfeito é só Deus. Mas que nós podemos se santificar, ser santos, nós vamos ser. Podemos ser. É só querer. E depois da santificação vem a salvação. Porque sem santificação não tem salvação. Se nós não dominar, nós seremos dominados. Entenderam? 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 diz: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembrança, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do amado, do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então já tem, irmão, já está ao nosso alcance o conhecimento, já foi pregado, está sendo pregada a palavra, a Bíblia está ao alcance de todos, é só estudar, tirar tempo, se programar, se projetar e tomar decisão. É o que eu falo para vocês, irmão, estudar a Bíblia não é só ter que ir para a igreja. Se você está na tua casa, você não tem chamado de ir para a igreja, não quer ir, se é a igreja do Senhor Jesus, eu aconselho para você, não vá. Se você não sentir desejo no teu coração, não vá. Porque você não foi chamado. Mas um conselho eu te dou, irmão. Estude a palavra. Vai lá, compre uma Bíblia. Tem ali na Sociedade Bíblica, tem livrinhos ali, o Novo Testamento, que é o Evangelho do Senhor Jesus, custa R$5. Meia hora que você tira por dia para você estudar a palavra, você está se protegendo, você está se revestindo de poder, está se revestindo de conhecimento da palavra e ninguém vai te enganar. Entenderam? Não precisa, se você não tem chamado, não deseja ir para a igreja, não vá. Sabe que um amigo, um parente está te convidando. Não vá. Porque você vai se decepcionar, você vai se revoltar, você vai ver que aquilo não tem fundamento, não tem graça nenhuma. Mas se você tirar um tempo na tua casa e começar a estudar o Novo Testamento, tem Mateus e Apocalipse, mas estuda ela com calma, irmão, com calma. Não se apresse querer pular de capítulo para livro, capítulo para capítulo. Pega um livro, estude ele inteiro, com calma. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pega um pouco, pega um livro, aí pega um capítulo, estuda 2, 3, 4, 5, conforme a tua disposição, os versículos, quantos versículos você quiser, e pede para o Senhor te dar sabedoria, entendimento e discernimento da palavra, sem comprometimento nenhum com o ministério, com a igreja. Porque isso aí, irmão, vai te ajudar muito. Que quando Jesus te chamar você vai estar preparado. Sem estar frequentando igreja, esses tempos, essas coisas todas. Porque Jesus não quer um cara que está lá todo dia na igreja. Ele quer alguém que tenha fé, creia nele, faça as obras e pratique a palavra. Não precisa estar nele. Porque aí, a partir do momento que você começa a estudar a palavra, você começa a aprender a palavra e começa a praticar ela silenciosamente, o povo vai começar a ver a tua diferença. Você vai começar a ter uma outra vida, uma outra mentalidade. E você vai começar a sentir a presença do Senhor.
Entenderam? Aí ele vai começar a te dar as condições de você ver as coisas erradas, saber onde que estão os espíritos imundos e saber como eles agem na tua vida. Sem se preocupar com estar toda noite na igreja, ir lá vendo aquela baboseira, que esses caras que se dizem pastores, mas não são. Pregam uma palavra que não tem nada a ver com a nossa vida hoje, só conta história, só ficam falando que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo com você. Isso é tudo enganação, é pessoa que não tem palavra, não tem unção. Porque o cara que tem unção de Deus, unção do Espírito Santo, ele não fala essas coisas. Porque Deus já criou, já fez tudo, já prometeu. Agora ele só vai cumprir quando a gente toma a nossa decisão. As promessas dele. O que está escrito lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15? Entenderam? Ali é muito forte, é promessa de Deus, irmão. Ele prometeu aquilo e ele cumpre, porque ele não é mentiroso, ele não falha, ele não é de enganar, ele é fiel. Ele prometeu para ele mesmo. Entenderam, irmãos? Vamos ver aqui mais ainda. Aqui no verso 4, verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Permanece, Deus não mudou nada e ele não muda e não vai mudar. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água, pela mesma palavra. Os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O que está falando aqui? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Não é dos santos, é dos ímpios. Então, se você não quer ser ímpio, estude a palavra e comece a praticar ela silenciosamente dentro da tua casa. Convida tua esposa, teus filhos e vocês mesmos sejam a igreja de vocês na tua casa. E Jesus vai te abençoar grandemente, porque aí você vai estar protegido. Quando vier a tribulação, você vai saber aonde que estão as coisas, como que vai acontecer, e você vai estar liberto, protegido. E não vai ser atingido. Amém? Então, irmão, isso que nós precisamos de ter conhecimento da palavra, estudar, praticar, crer e amar uns aos outros para que nós possamos cumprir com o mandamento. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos,
e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão naquele dia. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se disparão pelo fogo. Também a terra e as obras que nelas existem desaparecerão. Entenderam, irmãos? Agora, se você estiver firme com Jesus na palavra, guardando os mandamentos, praticando a palavra, você não vai ser atingido por isso. Entenderam? E esse é o conselho que eu tenho para dar para vocês, irmãos. Porque o pecado, ele está em nós. E quem tem que se livrar dele, arrancar ele da nossa vida, somos nós. Dominar eles, eliminar ele da nossa vida. E como que nós eliminamos o pecado? Quando nós praticamos a verdade, fazemos a coisa certa e entramos no processo de santificação, viver em santidade. Aí o pecado não nos atinge. Eu aviso vocês, irmão, não é fácil para você chegar no nível de conhecimento da palavra, dominar todos os pecados e você entrar no processo de santidade. Demora um pouco. É com muita insistência, com perseverança e com determinação para você chegar a vencer. Porque aparece tanta coisa na tua vida. Aparece sono para você dormir na hora que você está estudando a palavra. Aparece pessoa para te incomodar. Aparece tanta coisa, irmão. Tanta coisa. O diabo arruma tanto serviço para você, tanta obrigação, tanta coisa. Tanto convite para você sair para o mundo, para você não estudar a palavra, não orar. E aí é onde você tem que dominar todas essas coisas, estar em vigília para que você não caia nessa situação. Isso aconteceu comigo e com todas as pessoas que estão vivendo a palavra do Senhor, eles vão falar a mesma coisa. Domine, irmão, domine o mal. Essas redes sociais que tem por aí hoje, mano, tá cativando muita gente, derrubando muito crente, roubando o crente da palavra, tirando o crente da palavra, tirando o crente do cara que está na igreja, da atenção, da oração, porque estão sendo dominados por essa situação, por esse sentimento, por essas coisas que estão no mundo. E é aí que você precisa, irmão. Eu sou tentado todo dia por isso. Às vezes eu estou fazendo uma pesquisa, aparece tanta porcaria lá na tela, coisa que eu pego e jogo o telefone do lado e vou fazer outra coisa. Entenderam? Porque não tem só para poluir a mente da gente, irmão. Só para poluir. E mente poluída é alma perdida. Quem não domina os pecados é dominado por eles. O não saber é natureza humana, mas o não querer aprender é negligenciar a sua própria capacidade. E a palavra negligente é relaxado e preguiçoso. Entenderam, irmão? Entenderam, irmã? Entenderam, meus amados irmãos que se inscreveram? Poder. Ontem eu estava falando a respeito da imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis, do capítulo 1, 26. E ele deu poder para dominar e não ser dominado. Dominar tudo o que Deus criou. Dominar tudo. Ontem eu só falei isso aqui porque o meu assunto era a respeito da nossa vida
Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, como que nós vamos andar? Tem que andar como Deus. Não andar cheio de tatuagem, cheio de corte de cabelo esquisito, que tira a fisionomia do homem, muda a fisionomia do santo, roupas indecentes. Então, o cara que está na santificação tem que ser diferente, porque ser santo é separado. Olha o que está escrito aqui a respeito de dominar. E Deus disse: façamos o Senhor, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Todos. Mas ele não falou dominar o pecado. Falou, não está escrito aqui, né? Mas isso, irmãos, o pecado veio depois. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a. E tenho domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja na terra. Dominar, irmãos. Dominar. Esse é um poder que Deus dá para todos aqueles que crê nele, que tem fé e confia. E eu vou dizer para vocês, irmão, nessa palavra que eu tenho aqui de dominar os animais, eu já enfrentei cachorro na rua. Quando o cachorro veio para me atacar, eu parei na frente dele e fiquei olhando para ele. Você não tem poder sobre mim, irmão. Fica quieto. É dominado por um homem. E se vai pensamento assim, olhando firme para ele, sabe? E falei: pode sair daqui, vai embora. Ele pegou e ficou me encarando um tempo assim, quem diz assim: você está me enganando, não está? Eu falo: vai embora. Né? E ele pegou e foi saindo devagarzinho e saiu. Uma vez lá no Bom Retiro, num sábado de manhã, eu estava indo lá para fazer um serviço na casa dele, que eu estava fazendo uma construção de um salão lá, queria fazer as coisas. Vieram numa chácara grande. E ele esqueceu que eu ia lá, já tinha marcado de manhã. Os cachorros não me conheciam, estava trabalhando todos os dias, os cachorros ficavam lá do outro lado, latindo lá e ficavam para lá. E aquele dia cedo, como esqueceu de levantar cedo e fechar os cachorros. 2 dogmas. Quando ele me viu que eu atravessei a porteira, assim, que tinha uma chácara, um gramadão grande, uns 200 metros de gramado ali. Quando ele me viu, eles eram com os dois de um lado do outro, assim, ó. Mas veio louco ao meu encontro. Quando chegou assim, uns 5 metros longe de mim, eu só levantei a mão para eles e falei: fica quieto aí, para aí. Aí eles pegaram e pararam. E eu falei: vamos embora, vamos. E aí ficaram um pouco olhando para mim. Eu comecei a andar. Aí um veio de um lado, outro veio do outro, me escoltou até lá no portão. Aí, como eu tinha a chave lá do portão onde eu estava trabalhando, eu fui lá. Eu fiquei com medo, mas eu não demonstrei medo, não corri. Quando eu entrei para dentro do portão, de cada um foi embora para lá e eu entrei para dentro. Mas me escoltaram, um de um lado e do outro, até eu chegar no portão, uns 200 metros aquele gramado lá. Entenderam? Então vocês veem que é quando a gente tem esse pensamento, esse conhecimento da palavra e a gente usa ela funciona. Entenderam?
E por que não vai funcionar com o pecado? Se a tentação vem, fala, sai daqui. Sai daqui. Vem enfermidade, sai. Vem pessoas para te atacar, coisa. Fala, arreda-te, Satanás. Quem é você para vir me afrontar? Usar esse irmão aí para me afrontar? Eu amo esse irmão. E vai dominando, irmão, vai dominando. Tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter determinação. Crer que isso funciona. E isso, irmão, não tem como fugir dessa. Porque isso vem lá de Deus. E o que vem de Deus é verdadeiro e é para sempre. Mas o ser humano está tão fraco. Hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou estudar a palavra. Hoje eu não vou na igreja. Porque isso, aquele outro já caiu, irmão. Já foi dominado. Hoje eu estou cansado. Deixa para descansar quando morrer, cara. Você descansa de vez. Porque eu falo sempre isso aí, ó. O dia que eu falar que eu estou cansado é porque eu já estou indo para a cova. Meu tempo acabou aqui. Mas enquanto eu estiver em pé, eu durmo 3h30, 4 horas por noite, estudando a palavra, orando, digitando ali, preparando cursos, preparando estudo bíblico. Tenho tempo suficiente, porque agora esses dias não estou trabalhando, tenho o dia inteiro para mim ficar pensando, imaginando, estudo a palavra, fico meditando aquela palavra horas e horas, para mim chegar ao conhecimento daquela palavra, daquele capítulo, aquele versículo que está me falando ali. Isso é gratificante, fica a minha mente ocupada. Os maus pensamentos não invadem a minha mente. Ele não consegue poluir a minha mente, o mundo não consegue, o diabo não consegue colocar porcaria na minha mente, porque eu estou em oração, meditando a palavra que eu estudei de manhã. Agora mesmo, vou terminar esse vídeo e vou mandar o link para o povo que estão no meu zap, até chegar, começar a pregar evangelho ao vivo. Falta só 4 pessoas para mim completar os 50. Mas e até então, irmão, vou para a palavra, vou para a oração. Até meia-noite, até 1h da manhã. E isso, irmãos, não me cansa. Eu não tenho sono. Isso é gratificante, irmão, é gratificante. Você está com o teu coração aberto para o amor, você libera amor, você libera palavras de conforto, de conformidade, você prega a palavra para a pessoa. Hoje de manhã eu fui levar minha esposa lá no postinho fazer uns exames, na unidade de saúde, e encontrei um senhor de idade lá, um presbítero da Assembleia. Ele falou, você é evangélico, não é? Falei, sou, sim, senhor. E, graças a Deus, sou filho de Deus. Que bom, eu também sou. E de longe a gente conhece as pessoas que são evangélicos verdadeiros. E eu falei, é verdade. Então, irmão, isso reflete a luz da gente, a pessoa olha pra gente e vê algo diferente da gente. Agora você tá com a cara cheia de cachaça. Fuma, parece um macaco que gosta de fumar. Vive fedendo, fedorento. Com a cara queimada, cheia de fumaça. De longe se vê quem ele é. O bêbado também, o modo de andar, a cara dele, a fisionomia dele mostra que ele está morrendo espiritualmente. Está morto. Não tem nada de santificação nele. E é nesse que a gente tem que pregar a palavra e falar para eles. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? O nosso dever é isso. Se você recebeu o dom da palavra,
você foi chamado, você tem um testemunho do que como que Jesus te trouxe para você, te chamou, da onde você te tirou, igual eu tenho meu testemunho verdadeiro, que justifica 100% que foi Jesus que me tirou de lá. Ele enviou um anjo dele para me tirar de lá. Entenderam? E é isso que eu me alegro. Sou feliz porque eu fui escolhido, eu fui chamado, eu recebi dom de ensinamento. E agora a minha obrigação é estudar a palavra para ensinar. E agora, graças a Deus, de tantos anos que eu estudando, pedindo para Deus, orando, todas as igrejas que eu fui rejeitado, que me rejeitaram lá para me pregar a palavra, para ensinar o povo, Jesus me mandou para um lugar hoje. E eu vou começar. Se Deus quiser começar o evangelismo. Ir para a rua. Formar uma equipe de pessoas lá para ir para a rua. Evangelizar. Entenderam? Então, é o que eu mais amo fazer. E fui chamado para isso. E vou fazer. Já tem um pastor, Sandro. O pastor João me deu a liberdade de escolher o povo ali, preparar o povo e sair com ele para a rua. Me deu liberdade para me dar curso, estudo na Bíblia, lá na igreja, para o pessoal. E já tem o carro, já está equipado com som, microfone, tá? Um amplificador, 600 watts. Dá para tremer a cidade inteira, se quiser. Mas a gente não pode ultrapassar os 35 decibéis. Então a gente tem outros meios para pregar a palavra que não atrapalhe e não perturbe as pessoas. Esse é um respeito que a gente tem que ter. Porque se Jesus é o príncipe da paz, e nós somos membros do corpo dele, aonde nós formos tem que levar paz. Foi o que Jesus falou para os 12, para os 70 discípulos. Quando chegar numa cidade ou numa casa e você ver que aquela pessoa é digna da paz, desça a tua paz, né? Se não for digno, pega para você de volta. Amém? Então fica com você essa mensagem. E cada um tem o seu desejo, o seu interesse. Quer ser santo? Estuda a palavra. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.